Olá, é muito bom tê-lo aqui conosco. Nós estamos na nossa série de mensagens, O Caminho ao Pentecoste, no meio do Covid-19, porque é simplesmente isto que estamos vivendo hoje. E hoje vamos levantar uma pergunta: para que um Pentecoste no meio do Covid-19? Para quê? Qual é a diferença que isto vai fazer para os dias de hoje? Para responder esta pergunta, eu quero que você venha comigo e leia este texto bíblico que está em Atos capítulo 1, a partir do verso 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. E estando com seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Para que precisamos de um Pentecoste no meio de uma pandemia? E eu vou responder essa pergunta começando com essa simples resposta: porque o mundo precisa de testemunhas de Cristo. O mundo precisa de pessoas que possam testificar de Cristo. Mas recebereis poder para ser minhas testemunhas, ser meus imitadores. Que poder é esse? O que esse poder vai fazer em nossas vidas a ponto de nos transformar em imitadores de Cristo? Como ele faz isso? Primeiro, você precisa querer esse poder. Você precisa desejar esse poder. Ninguém é cheio do Espírito Santo sem ver que isso é uma necessidade para a sua vida. Eu necessito ser como Cristo. Eu não posso continuar sendo o cristão que eu estou sendo no dia a dia, porque as pessoas não estão vendo Cristo em mim. Eu não consigo vencer o pecado e as pessoas não conseguem enxergar Cristo na minha vida, nas minhas atitudes. O mundo hoje, o mundo da pandemia, ele carece de ver pessoas que são imitadores de Cristo. Eu não sei se você tem notado, mas a sociedade não está mais se inspirando na igreja evangélica. A referência de pessoas que estão inspirando a sociedade não está dentro da igreja. Existem pessoas que não são cristãos que estão inspirando pessoas por causa do seu discurso tolerante, equilibrado, amoroso. Se é verdade, se não é verdade, se ele vive assim, se não vive, eu não sei. Mas quando a sociedade hoje está vendo a igreja evangélica, ela está vendo pessoas que não são imitadores de Cristo, intolerantes, radicais, despreocupados com os fracos, oprimidos, capaz de tentar impor a sua vontade a qualquer custo, a qualquer preço. Precisamos do poder do alto, um poder diferente. É um poder, que eu vou usar outra redundância, é um poder tão poderoso, e nada é mais poderoso que esse poder do Espírito Santo, porque ele tem o poder de me diminuir. Sim, ele tem o poder de me diminuir, para que Cristo cresça. Tem o poder de eu negar o que eu quero, o meu desejo, a minha carne, as minhas vontades, para fazer a vontade, o desejo de Deus. Mas esse tipo de poder a maioria das pessoas não querem. O poder que queremos é o poder que nos dá a capacidade de realizar os meus desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu almejo. Esse é o poder que desejamos, esse é o poder que o mundo deseja. Muitas pessoas querem entrar na política, não pense você que é só para ganhar dinheiro, eles querem poder de fazer aquilo que eles desejam.
impor a sua visão de mundo nas pessoas, em cidades, em nações. Outros querem poder e ter dinheiro para fazer tudo aquilo que deseja, comprar tudo aquilo que deseja. Poder de escolher aquilo que quer, da maneira que quer, na hora que quiser. É esse tipo de poder que o mundo quer. Mas Jesus vem oferecer um poder que não está centralizado nos nossos desejos, está centralizado nos desejos dele. E a sociedade hoje precisa enxergar, se inspirar com pessoas, como fez no passado, fez com Pedro, fez com Paulo, fez com John Wesley, fez com Finney, fez com Billy Graham, fez com Martin Luther King, pode fazer na minha vida e na sua vida, pode fazer com pessoas que inspiram. Não precisa ser famoso para isso. Eu fui inspirado por várias pessoas que você não conhece, mas não apenas inspirou minha vida por ser imitadores de Cristo, como a vida de muitos que eu conheço. Eu posso citar pastor Robert Collins, falecido, um reitor, que a sua vida me inspirou. Elton Wood, que está vivo até hoje nos Estados Unidos, um velhinho, que a sua vida, a sua santidade me inspirava. Pastor Joaquim Lima, que a sua vida como imitador de Cristo, você sentia o perfume de Cristo quando ele passava. E eu vou citar apenas alguns que eu conheci, que você não conhece, são anônimos para a maioria, mas são pessoas que impactaram pessoas como a minha vida, que transformaram pessoas como transformaram a minha vida, porque eles foram imitadores de Cristo. Eu preciso ser imitador de Cristo, para que as pessoas, mesmo eu não sendo famoso, mesmo apenas você me conhecendo, eu posso de alguma forma te impactar com o perfume do Mestre, com as minhas atitudes, com a minha visão. Isso pode e deve acontecer na minha vida como deve acontecer na sua. Por isso eu quero te deixar uma frase. Precisamos de poder para sermos imitadores de Cristo e não consumidores cristãos. Não aceita ser apenas um consumidor de produtos evangélicos. Não aceita ir para uma igreja simplesmente para consumir algo, para ser servido, para consumir uma boa música, uma boa palavra, para consumir um entretenimento evangélico cristão. Não aceite também assistir esse culto online como se estivesse assistindo uma série de Netflix. Creia que você está assistindo esse culto, creia que toda vez que você está cultuando a Deus, você está adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, e que você precisa se ligar a Ele, que você precisa ter uma intimidade com Ele. Você não pode ser simplesmente um consumista cristão, um consumista evangélico. Você tem que ser um imitador do Cristo. Você não pode estar satisfeito com a sua vida religiosa enquanto ela não demonstrar Cristo na vida de outras pessoas. E a sociedade do qual nós estamos vivendo hoje carece de cristãos verdadeiros, porque dos falsos, dos consumidores evangélicos, dos intolerantes, elas estão vendo aos montes. A segunda resposta para a minha pergunta é: por que nós precisamos do Pentecoste no meio do Covid-19? Porque o mundo precisa de pessoas que se importam com os diferentes. Eu gosto quando Jesus fala, a última frase de Jesus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, aqui. Mas vou te colocar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, que pensam diferentes, com culturas diferentes, e que normalmente você de Jerusalém tinha dificuldade de interagir com elas. Eu quero que você também vá para a Judéia. Ah, mas eu quero também que vá para Samaria. Mas os judeus não se dão bem com os samaritanos, mas é lá. Você vai pregar para os diferentes. E não é só Samaria, é até os confins da terra. Para de se preocupar só com os seus,
com os iguais, os que pensam como você, os que são como vocês. O mundo que qual nós vivemos hoje é um mundo segmentado. Tudo hoje é segmentado. Você só segue nas suas redes sociais pessoas que pensam como você, que concordam com aquilo que você pensa. Você só consome notícias daquelas notícias que falam aquilo que você gosta de ouvir. O próprio Google, ele se encarrega na pesquisa de mostrar para você, quando você pesquisa algo que você gosta de ler, aquilo que não vai contrariar a sua vontade. Antigamente, as pessoas gostavam de futebol, então eles consumiam notícias sobre futebol. Hoje não. Hoje ele gosta do seu time e só consome aquilo que é a respeito do seu time. Então ele sabe tudo do seu time. Se é Flamengo, sabe tudo o que está acontecendo no Flamengo, mas não sabe nada que está acontecendo com o Vasco ou com o Cruzeiro. Por quê? Porque o mundo hoje é segmentado. Assim é aqueles como eu, que torce pelo Fluminense, sabe tudo o que acontece no Fluminense, mesmo nessa pandemia, mas não sabe nada que está acontecendo nos outros times, porque somos segmentados. Hoje o mundo é assim. Cada um só se preocupa com seus iguais e ninguém se preocupa com os diferentes. O Pentecoste faz você se preocupar com os diferentes. E é isso que é diferente de um consumidor cristão e um de verdadeiro discípulo de Cristo. Porque Cristo nos leva para os rejeitados, como foi a mulher samaritana. Como foi Maria. Aquela que tinha 7 demônios e ninguém queria saber dela. Jesus chegou no endemoniado gadareno, que toda cidade colocava ele à parte, perto dos cemitérios, acorrentado. É Jesus que foi atrás de Zaqueu, um corrupto. É Jesus que, mesmo quando foi crucificado, ele olhou e deu importância para um ladrão que reconhecidamente estava ali de forma merecida. Ele mesmo dizia que ele merecia morrer, então ele deve ter feito algo terrível. Mas Jesus deu atenção a ele. Jesus deu atenção à prostituta, Jesus deu atenção à endemoniada, endemoniado, a ladrão, a corruptos. Mas parece que a nova igreja evangélica só quer saber dos bonzinhos. Agora a nova igreja evangélica tem a petulância de dizer que bandido bom é bandido morto. Não é mais a igreja que vai nos presídios crendo na transformação daquelas pessoas. Ah, você fala isso porque nunca foi assaltado. Bem, eu, como a maioria dos brasileiros, já fui assaltado. Não gosto, não quero, mas eu tenho que amar essas pessoas. Não porque eu tenho essa capacidade, é porque, cheio do Espírito, eu sou imitador de Cristo. É só um exemplo como nós não estamos mais amando os diferentes. Nós temos, hoje o mundo precisa de testemunhos de Cristo para ver pessoas que amam pessoas, independente da sua história de vida, independente de quem ela é ou daquilo que ela fez, por mais difícil que seja. Uma igreja que não ama pessoas que merecem ser amadas, mas ama pessoas que não merecem. Por isso eu tenho uma frase para você. O Pentecoste nos leva até pessoas e não o contrário. Ser cheio do Espírito Santo, uma igreja avivada, não quer dizer que as pessoas vão chegar aos montes na igreja, até porque não pode aglomeração hoje, né? Mas uma igreja avivada, ela vai até as pessoas, ela prega para as pessoas, ela busca as pessoas. Foi isso que Jesus falou, vai. Não é que eles vêm, vai você. Vai você. Prega você. E como isso é importante, irmãos? Como isso é importante? A terceira resposta para essa pergunta, por quê e para quê
precisamos de um Pentecoste no meio do Covid-19 é essa. Porque o mundo precisa de pessoas que parem de olhar o céu e olhem para o lado. O que é isso, pastor? Perceba o texto que nós lemos. Quando Jesus subiu aos céus, quando ele acabou de falar para as pessoas, olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele subiu, foi coberto de nuvens e estava todo mundo olhando para o céu, espantados, parados. De repente, parece um anjo. Parece, na nossa imaginação, que apareceu no céu o anjo. Não, mas o anjo, olha o texto, o anjo aparece no meio deles, no meio deles. 2 anjos aparecem no meio deles, olha para o céu e dá uma catucada. Para que vocês estão olhando para o céu? O mesmo Cristo que viste subindo, vai ver descendo um dia. Vamos embora, pessoal. Olhe para o lado. Vamos fazer aquilo que ele mandou. Ele mandou o quê? Ele mandou ir para Jerusalém? Vá, fique lá até receber o poder do alto. Depois, saia de lá. Não fique olhando para o céu parado. Eu quero que você saiba de uma coisa muito especial. O Pentecoste transforma nossas intenções em ações. Aqui o Pentecoste vai nos ajudar a buscar pessoas, como eu falei, mas ajudar pessoas, amar pessoas. O mundo hoje do Covid-19 precisa de pessoas que se importem com outras pessoas. Porque a igreja evangélica que tem aparecido é uma igreja que parece que está indiferente. E não uma igreja que está preocupada com pessoas. Precisamos sair da intenção e partir para a ação. Precisamos demonstrar que somos como Cristo na prática, no falar, no agir, no tratar, em casa, entre os vizinhos, entre as pessoas. As pessoas precisam ver testemunhas de Cristo nas ações e não apenas nas intenções. Eu quero terminar usando uma ilustração simples. Imagine se você tivesse descoberto a vacina contra o coronavírus, tivesse descoberto a vacina que iria salvar milhões de pessoas no mundo todo. O que você faria? Guardaria para si? Ou você ia tentar dar para o maior número possível de pessoas? Eu tenho certeza que você tentaria dar para o maior número possível de pessoas. Mas tudo bem. E se alguém que você ama, um familiar seu, se recusasse a tomar essa vacina ou esse remédio para se proteger do coronavírus, você simplesmente ia aceitar a recusa dele? Ou você ia ficar insistindo até ele tomar, porque senão ele poderia ficar doente, senão ele poderia se arriscar a morrer? E se fosse a sua mãe de uma idade avançada, ou seu pai de idade avançada, na faixa de risco, e ele se recusasse a tomar aquela vacina, se recusasse a tomar o remédio, você ia ficar indiferente? Você ia dizer, o problema é dele? Ou você ia ficar insistindo, porque sabia que ele precisava aquilo para se proteger? Assim é o Evangelho. Todos nós estamos naquela faixa de risco. Se morrermos sem Cristo, vamos ter uma eternidade de condenação. E isso, irmãos, é pior do que morrer, não é de coronavírus, morrer de qualquer coisa. Mas mesmo sabendo que temos a vacina, o remédio para essa condenação,
nós somos indiferentes com as pessoas. Existia um pregador famoso no passado, chamado Spurgeon, e ele dizia o seguinte: se você estiver num prédio pegando fogo, como você vai falar para as pessoas para sair daquele prédio? Você diria: olha, está pegando fogo, sai daí. E aqueles que não quiserem, você ia ficar tudo bem. Ou você, de forma veemente e até desesperada, ia começar a gritar: está pegando fogo! Vamos sair, pessoal! E se tiver seu familiar ali, pelo amor de Deus! E se tiver alguém dormindo na sua casa, você levanta, faz tudo. Ele dizia: é assim que devemos pregar o Evangelho, como se um prédio estivesse pegando fogo e precisamos gritar para salvar aquelas pessoas, porque um dia eles podem estar no fogo. Mas não dá para fazer isso só gritando com intenções, só apregoando para as pessoas, só acusando pessoas. Precisamos fazer isso sendo como Cristo, amando pessoas, ajudando pessoas, sendo diferentes, inspirando pessoas. Você inspira pessoas com as suas atitudes ou só tem a intenção de inspirar um dia? O que pode tirar você da intenção para a ação é um Pentecoste. Que tal permitir que o Espírito Santo enche a sua vida? Não é um Pentecoste que vai acontecer no domingo, porque ninguém pode programar quando o Espírito Santo vai nos encher. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. Agora, só vai acontecer se você ver que você precisa disso. Se você reconhecer que a sua vida não inspira, se você reconhecer que precisa desse poder, que tira o centro dos seus desejos e passa o centro ser Deus. Você reconhece isso? Então ore comigo. Senhor Jesus, Pai amado, eu quero que esse meu irmão e essa minha irmã possa reconhecer que ele precisa ser uma testemunha de Cristo e o mundo de hoje precisa de testemunhas de Cristo. Pessoas que amam os diferentes, pessoas que se importam com pessoas, pessoas, Pai amado, que sabem tratar com equilíbrio, com amor, com tolerância outras pessoas. Pessoas dispostas a diminuir o seu eu para que o Senhor cresça. Pessoas que possam inspirar de tal forma pessoas que vão atrair essas pessoas para os teus braços. Hoje o mundo precisa dessas pessoas. Pessoas que mostram para o mundo que há uma diferença entre consumidores evangélicos, há uma diferença entre religiosos e verdadeiros cristãos. Nos ajude a sermos verdadeiros cristãos. É que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.